Oi, sejam bem-vindos a mais esse episódio do Podgest. Estamos aqui com a alergista, doutora Fernanda, e hoje a gente vai falar sobre APLV. É uma dúvida muito frequente. No episódio passado a gente falou sobre intolerância à lactose, né? Que as pessoas acabam confundindo alergia à lactose, né? E a gente já sabe que não é alergia. Alergia mesmo é alergia à proteína do leite de vaca. Exato. É verdade? Então, é sempre legal estar aqui, sempre uma delícia, obrigada pelo convite de novo. Então, realmente não existe alergia à lactose, existe intolerância à lactose ou alergia à proteína do leite de vaca. E aí, quando a gente fala em alergia à proteína do leite de vaca, a gente tem algumas subclassificações, né? A gente tem a APLV imediata, que é a APLV em que o paciente tem sintomas rápidos depois de consumir o leite, então ele comeu um queijo, ele tomou um leite, e aí ele incha rapidamente, ele fica empipocado, tem urticária, se coça, ele pode até evoluir com uma anafilaxia, e esse é o quadro imediato. E a gente tem diagnósticos de quadros mais tardios também. Proctocolite alérgica, em que o bebê tem sangue nas fezes e diarreia, porque está consumindo leite de vaca, né? Esofagite eosinofílica, FPAS. Então, alergia à proteína do leite de vaca é um mundo. Então, se você é alérgico, a gente tem que saber o nome e o sobrenome, né? Então, não adianta você só dizer que você é alérgico ao leite, mas que tipo de alergia você tem, como você trata, e isso depende bastante. E como é que a gente acaba descobrindo isso? Porque para intolerância à lactose é um exame relativamente simples, né? De sangue. Como é que é feito isso para a APLV? Então, acho que o mais importante é uma anamnese bem feita, uma história bem feita. Então, só pelo que o paciente me conta, eu já consigo entender se isso é um sintoma rápido, imediato, ou se é um sintoma tardio, né? Pela idade do paciente. Então, às vezes, quando é bebê, você pode pensar numa alergia imediata ou numa alergia mais tardia, numa proctocolite. Nas idades mais avançadas, adolescentes, adultos, é mais raro você ter uma alergia ao leite imediata. Você pode ter uma alergia imediata a outras coisas, camarão, amendoim, né? Mas uma urticária imediata ao leite, um diagnóstico que abriu com 30 anos de idade, raríssimo. Então, a gente não consegue ter certeza absoluta, porque na medicina tudo pode, mas é improvável. E não existe nenhum exame, por exemplo, de sangue ou algum outro exame do gênero? Então, existe. Então, assim, dependendo do que você me contou, da sua história clínica, a gente pode pensar para quadros imediatos em fazer aquele teste do braço, que chama prick test, que é bem famoso. Ou então as IgEs específicas, que é um exame pelo sangue, né? Uhum. E aí, se for uma reação não imediata, aí depende. Às vezes a gente tem exames, às vezes a gente tem que tirar o leite, depois reintroduzir com uma provocação para ver se o paciente é alérgico. Aí a história é um pouco mais confusa. Mais complexa. Via de regra, a gente tem exame, sim. Isso é muito porque, assim, a pessoa normalmente ela fica muito perdida, né? Do que qual médico ela vai procurar, se ela deve fazer algum exame de sangue, se aquilo dali realmente vai diagnosticar ela. Então, realmente a gente precisa de um médico que seja capaz de ver a história clínica daquele paciente, juntar as peças, né, que são os sintomas, a história clínica, exame. Para pedir o exame certo também, e para interpretar esse exame certo. Porque, às vezes, por exemplo, nos exames de sangue, que são a IgE específica, às vezes a gente tem uma positividade apenas por uma sensibilização, ou seja, um falso positivo ali. O paciente tem um anticorpo contra o leite, mas ele não necessariamente é alérgico. Então, o que eu queria passar de mensagem, na realidade, é assim, não tire o leite por conta própria, tá? Isso, não só você vai ter várias carências nutricionais, você vai se restringir sem necessidade, né? Como você pode, inclusive, induzir casos mais graves posteriormente. Então, existe relato na literatura de pacientes que tiraram o leite porque acharam que eram alérgicos, ficaram anos sem tomar, e aí, quando tomaram depois, abriram uma anafilaxia. Sim. Então, que é um quadro de alergia bem mais grave. Então, sempre passa com o médico antes. Resumindo, passe com o seu profissional, converse e a gente consegue fechar um diagnóstico com mais acurácia. E uma outra coisa que ela tocou, que é muito importante, é que quando você retira algum alimento da sua dieta, acaba que a fonte daquele alimento, às vezes, é muito importante. Então, seja de vitaminas, minerais, seja de proteico, o que quer que seja, no caso, por exemplo, do leite, é uma fonte importante tanto de proteína quanto de cálcio. Cálcio é muito importante.
na infância, no processo de crescimento da criança, do adolescente, mas também do adulto. Isso é muito importante. Então, procurar um nutricionista quando é necessário retirar algum alimento, seja por intolerância, seja por alergia, no caso, né, ao leite de vaca, é importante que a gente consiga substituir aquelas fontes daqueles determinados nutrientes, cálcio, né? A gente sempre pensa em cálcio, mas para que não ocorra deficiências nutricionais e futuramente não cause problemas ósseos ou alguns outros problemas, diversos problemas de saúde. Então, procurar o paciente procurar o profissional que saiba sobre o assunto, tanto o médico quanto o nutricionista, é muito importante para conseguir seguir saudável e com qualidade de vida. Muito obrigada pela participação de vocês, por estarem aqui com a gente em mais esse episódio. Obrigada, doutora Fernanda. Prazer sempre. E se vocês quiserem conhecer mais sobre nossos trabalhos, temos redes sociais, @alergia360, @thaisacasteló.nutri. E se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta pra gente. E o link para marcar consulta está no nosso link da bio.